Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Será que estão me ouvindo? Tá saindo som? Acredito que sim, porque a Luizinha tá aqui, o Instagram tá aí falando que vai tá entregando o vídeo e eu já vou lá na lei da semeadura. Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Eita, começa a mexer em coisas que às vezes o meu pouco conhecimento e habilidade para lidar com essa live aqui permite, mas a gente não deixa de fazer por conta disso. Nada nos paralisa. Ângela, bom dia. Mulher, eu tava pensando assim agora. Na força do pensamento tá assim, gente. Eu penso, colapso a pessoa. Deixa eu enviar aqui essa live. Gente, peraí. Sumiu minha setinha daqui. Como assim? Uai. Eu tô sem. Bom dia, bom dia. Eu tô sem opção. Gente, eu tô sem opção de enviar a live. Sumiu o aviãozinho daqui. Como assim? Logo hoje que eu trouxe essa live para vocês. O profissional missionarista. Sim, por que você se esforça tanto e você não tá tendo o resultado que você espera? Me conta. Eu vou trabalhar hoje, acabei de aplicar um DSN, falei, não tinha nem postado sobre a live, mas vocês já sabem que quarta-feira é dia de live de carreiras e negócios. Falei, hoje eu vou falar sobre um padrão familiar sistêmico, aonde a gente traz um missionarismo. Você já parou para pensar? O porquê que você se esforça tanto e não está prosperando? O que está acontecendo? Você está estagnada, empreendedora de sucesso? Gente, eu agora tô aqui. Deixa eu só mandar um oi aqui. E apareceu de novo. Que isso? Não, tô falando para vocês. Olha, deixa eu contar uma coisa aqui. Um segredo da mentora de vocês. Vou lá compartilhar então. Clica já o dedo nesse aviãozinho aí, Ângela, e envia essa live para toda empreendedora de sucesso. Para toda mulher empreendedora que você conhece, que precisa se desenvolver, que precisa entender qual que é o padrão sistêmico que está atuando na vida dela. Vamos lá, já manda para toda a sua lista aí. Quanto mais pessoas tiver essa expansão de consciência, melhor o macrosistema da empresa vai ficar com toda certeza. Vamos enviar aqui. Eita, o braço já doeu. Sustentar o envio das mensagens, tá vendo? Não é fácil, não. Vou mandar até para meus filhos. Ai, ai. É sobre isso, né? Pronto. Foi para todo mundo? Foi para todo mundo. Então vamos lá. O que está acontecendo? Que você é aquela pessoa que entrega, é aquela pessoa que se dedica, mas no final você sente que você não está saindo do lugar. Você sente que você está paralisada, que não está indo, que não está prosperando, que você é um excelente profissional, mas eu facilmente me paralisa. Tá na zona de conforto? O sofá aí da tua casa tá muito legal? Você não tá gostoso? Porque assim, a gente tem que falar. Eu até falava isso com a pessoa que eu tava aplicando o DSN agora. A zona de conforto, ela é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque é muito bom, gente. O sofá da nossa sala é muito confortável. E é isso, não acontece nada na vida da gente para dar uma movimentada. Como que a gente vai pro mais? Como que nós vamos nos desenvolver? Porque a vida é movimento. A sua consteladora já falou isso aqui diversas vezes para vocês. A vida é movimento. Se não tá movimentando, ou se tá muito bom aí onde você tá, eu não sou. Quer dizer, eu sou da teoria do caos. Mas assim, não tô incentivando o caos na sua vida. Mas água parada dá dengue. Então vamos movimentar? Empreendedora de sucesso, vamos embora. Vamos entender hoje esse missionarismo seu que está te estagnando. Sim, isso é um padrão sistêmico. Você está identificada com algo que está tomando a tua energia. Você está identificada aqui com esse padrão do missionarismo. Eu vou trazer algumas características para você visualizar se você está nesse lugar. Ângela, você já fez o DSN? Acho que sim, né? Não lembro, mas eu acho que sim.
Sim ou não? E quem não fez ainda o diagnóstico sistêmico de carreira, negócios e projetos, é só você mandar um oi aí no... Ó, a Ângela falando que sim. Manda um oi no direct e aí eu envio para você o link do formulário, você vai responder bem rapidinho e depois eu entrego a análise. Então vamos lá. Existe um perfil que pode ser o seu perfil de empreendedora, de profissional, que eu chamo de missionário. Ah, Gi, mas missionário não é o povo que vai lá para a África, o povo da igreja? Sim. E talvez você esteja no sistema de ser um missionário dos seus ancestrais, da tua rede familiar. Já parou para pensar nisso? Esse lugar aqui, como que eu sei que eu sou uma profissional missionária? Características. Então vamos lá, vou elencar aqui algumas características para você. O profissional missionarista, ele carrega o senso de dever muito forte. Eu tenho que fazer. Isso é a minha obrigação. Ou é eu. Esteja bom, esteja ruim, esteja com saúde ou esteja doente. Eu tenho que fazer. Então, é esse senso de dever muito profundo. O missionarista, ele sente que ele precisa fazer dar certo, a qualquer custo. E aqui, eu vou fazer uma pausa para entrar no estado de velório pela alma de todas as mulheres profissionais que se colocam nesse lugar de profissional missionarista. Sabe por quê? Porque a missionarista, ela vai passar por cima de tudo. Ela vai passar por cima dela, ela vai passar por cima da espiritualidade dela, da vida financeira, da vida familiar, dos filhos, dos relacionamentos, dos sonhos, dos desejos, da felicidade, da vida leve. Para que esse objetivo se cumpra. E você sabe o que acontece? Sabe por que eu entro em luto? Inclusive eu tô de preto, né? Gente, eu tô de luto. Eu tô num processo ritualístico de luto. Dessa profissional missionarista. Você faz sem ganhar dinheiro. Você já teve aquela sensação que você paga para trabalhar? Pode ter certeza que você tá identificada com esse padrão de missionarismo. Faz ao custo de sangue, mas faz. Porque tem realmente sente que precisa fazer. A profissional missionarista, ela não consegue se destacar de verdade. Por que você acha que tem tanta gente competente que realmente não é vista? Não alcança o sucesso. Não vai por mais. E tem um monte de gente aí idiotizada que você olha e fala assim, gente, não é possível. Eu sou muito melhor que essa pessoa. Eu tenho muito mais capacidade dessa pessoa. Por que essa pessoa está nesse lugar e eu não estou? Porque você está preso nesse padrão de missionarismo. Sempre, o missionarista, ele sempre está lutando por algo maior. Pelo que você luta? Por reconhecimento? Para ser vista? Para ser amada? Para pertencer? Para dar orgulho para a mãe? Para dar orgulho para o pai? Para provar para o ex que você dá conta sozinha? Me conta. Quero saber. Aquele profissional, eu quero saber se você não é leve, não é natural e não flui. Você é uma profissional missionarista. Sim ou não, Ângela? Tá no missionarismo aí? E esse missionarismo, Gi? Qual que é a consequência dele na minha vida profissional, na minha vida pessoal e na minha empresa? É pesado, é sofrido, é como se você... É como você abrir mão da tua própria identidade, dos seus sonhos, dos seus desejos, para viver os sonhos e desejos de um fantasma do passado. Essa é a maior característica. É essa sensação de que eu estou entregando muito, que eu estou entregando tudo, que eu entrego a minha alma, se for preciso. Mas sabe o que acontece? No final, você percebe que não é o suficiente. Ó, a Ângela falando, eu preciso sair desse missionarismo. Eu não lembro qual foi o valor que deu do seu DSN, Ângela, mas eu sei que tinha um missionarismo lá, né? Porque você vai entregar, porque você vai fazer mais um curso, porque você vai estudar, porque você é competente, porque você entrega resultado.
Mas no fundo da tua alma, qual é a sensação que você tem? Você está realmente fazendo? Você realmente está satisfeita com o que você está fazendo? Você realmente está realizando os seus sonhos e seus desejos? E aqui, eu quero deixar uma coisa clara com vocês. Clara para você. A gente não vive só de sonhos e desejos, não, tá? A gente não faz o que quer, a gente faz o que precisa ser feito. Só que aqui, dentro do missionarismo, muitas vezes eu não faço nem o que eu quero. Eu faço de uma forma que eu nem sei por que estou fazendo. Isso é a identificação com o padrão, com o sistema familiar. É a emoção que você tem, é o seu modo em relação à profissão, aos clientes, em relação ao teu trabalho. Que muitas vezes você nem sabe por que você age assim. Porque você está identificada com esse padrão. Gi, eu preciso sair desse missionarismo. A Ângela falando aí, precisa. Você precisa quebrar a crença. E quebrar a crença é entrar num ponto crítico da vida. Que eu venho falando aqui. Hoje, se eu pudesse ter gravado, eu devia ter gravado a entrega de um DSM que eu fiz. Uma profissional jovem, competente, com um produto totalmente inovador. 100% missionária. E aí, quando a pessoa... Eu acho lindo, a coisa que eu mais amo é quando eu trago algo para vocês, vocês têm uma expansão de consciência. Vocês percebem aonde vocês estão. Esse é um lugar de movimentar. E essa profissional, ela me trouxe ali várias dores e disse, mas eu não consigo sustentar isso. Então, é um ponto crítico. É a gangorra. Ontem eu postei um vídeo sobre isso. É a gangorra da cura. E sustentar é eu saber que eu subo e eu saber que eu desço. E quando eu descer, eu entender que é um ponto crítico onde eu vou romper esse padrão. E quando esse padrão reaparecer, eu sei como agir. Eu sei exatamente aonde sentir. Eu ia falar atacar, mas a gente não tem essa linguagem aqui, que ninguém aqui tá em luta, em guerra. Eu falo no sentido de perceber o padrão e não reagir a ele. Fazer uma inclusão. Para assim você realmente ressignificar isso na tua vida. E aí, a pergunta aqui, para você que é uma profissional missionarista, que você já entendeu que você está nessa característica, é: primeira percepção, nem todo esforço vem de propósito. Ai, tô me esforçando, tô me dedicando ao meu propósito. Talvez esse propósito não seja seu. Primeira percepção que você quer trazer. Tudo que você precisa se esforçar demais, que te esgota, que tira sua energia, não é um propósito. É um emaranhado sistêmico. Como assim, Gi? Mas eu não tenho que trabalhar? A partir do momento que o teu trabalho fica pesado e que te deixa infeliz, ele não é um propósito mais. Propósito é aquilo que mesmo que você não tiver o dinheiro, mesmo se você não precisasse de dinheiro, você continuaria trabalhando com isso. Mesmo assim, não, eu não preciso trabalhar mais, eu nunca mais vou precisar me preocupar com o boleto. Você continuaria fazendo o que você está fazendo? Se sim, isso é propósito. Se não, isso é emaranhado. Isso é emaranhado sistêmico. Porque trabalhar, quando o trabalho ele é pesado, quando o trabalho ele está no modo de sobrevivência, ele se tornou o quê? O trabalho vira o quê? Vira uma missão. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que prosperar, eu tenho que fazer renda, eu tenho que ser mais, eu tenho que ser... É tudo. Gente, desculpa. Mas a voz da sua mentora... Ai, graças a Deus, foi muito trabalho ontem. E agora, na parte da manhã, a gente dá até uma atrasadinha na live por conta disso. Mas realmente, eu tenho que... A voz tá dando uma travada, tá? E aí eu te pergunto, vamos voltar? Traga isso. Você tá vivendo a sua própria vida ou você tá vivendo o sonho do outro, ou a falência do outro, ou o insucesso do outro, a escassez do outro? Você tem que trabalhar. A sua cura está na pergunta que você não se faz. Não é na... Nossa, eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa quieto.
Depois eu vejo se eu falo. Geralmente, nunca é por você. Sempre é pelo outro. Sempre é por eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu não tenho opção. E aí eu vou paralisando, eu vou murchando, eu vou ficando travada, eu vou ficando infeliz, eu não vou ser reconhecida pelo que eu faço. Eu não me vejo pertencente. Aí você se esforça, mas não prospera. Porque o missionarista, ele não prospera. Porque tendo dinheiro ou não, ele vai fazer. Tendo benefício ou não, ele vai fazer. Ele não olha para o negócio e para a carreira. Esse produto serve ao mercado? As pessoas precisam do meu trabalho? As pessoas valorizam o meu trabalho? Estando valorizando ou não, eu vou continuar trabalhando, porque é missão. Missão você pode até realizar, mas vai ficar pesada e esgotada. Vai ficar sobrecarregada. Você não vai conseguir usufruir do pouco que você construiu. Não consegue parar. A profissional missionarista, ela não consegue descansar. Ela se culpa, ela se autocastiga. Porque o negócio aqui é, eu vou fazer a qualquer custo. E aí a pergunta que eu te falo é, tá valendo a pena? Ou você tá com burnout, tá estressada, sobrecarregada, cansada, esgotada, raivosa, emocionalmente estável? Tá valendo a pena, profissional? Tá valendo a pena isso que você tá fazendo? Você tá feliz? Você tá leve? Você tá realizada? Eu vejo tanta mulher com tanto talento, mas se esgotando numa missão. E o pior, não é uma missão sua, que o problema não é ter uma missão. O problema é a missão não ser sua. É aí que tá o negócio. Porque um profissional de sucesso, um profissional que ele tá alinhado com os padrões familiares dele, deixa eu contar pra você. Ele se dedica. Ele analisa. Ele planeja. Ele executa. Ele não só se sobrecarrega. Ele não tem esforço exagerado. Se você está se esforçando de forma exagerada, você está no padrão do missionarismo. Se você está precisando gastar muito mais do que sua energia, está no missionarismo. Porque o profissional que ele é livre do emaranhado, que está curado, que ele saiu desse lugar, como a Ângela estava falando que ela precisava sair daqui, faz com dedicação, faz o possível, não o que é idealizado, faz com prazer, faz com execução. É totalmente diferente. Eu sempre vejo uma preocupação muito grande das minhas mentoradas, quando eu falo assim, não, a gente pode marcar, eu te atendo amanhã às 7 horas da manhã. A pessoa, então assim, por exemplo, sexta-feira eu saio 10 horas da noite da clínica. Sábado de manhã, às 7 horas, eu já tô atendendo de novo. Nossa, mas você não descansa, não? Gente, quem falou que meu trabalho me cansa? Quem falou? A coisa que eu tenho mais prazer na minha vida é ir pra clínica, atender vocês, é fazer uma live aqui, é produzir um conteúdo, é entregar uma análise pra você. Eu amo o que eu faço. Eu amo. Eu amo esse mundo do desenvolvimento. Eu amo palestrar, amo falar pra vocês. A gente tava até brincando que sábado tem Sistematicamente Despertas. A gente tava fazendo aqui o nosso cronograma do evento e as meninas, não, pode deixar 2 horas pra Gisley. Gente, eu amo. Eu amo falar. Eu amo falar de cura. Eu amo falar pra você. Eu amo trazer essa expansão de consciência. Isso não me cansa. Eu vejo um monte de mulher reclamar de cuidar da casa. A coisa que eu mais gosto da minha vida é de cuidar da minha casa. Porque pra mim não é um peso. Eu faço por mim. Eu gosto de cuidar das minhas coisas. E não é porque eu sou boa, porque eu sou melhor que você. Não! É porque eu faço com prazer. Quando você faz
seja de um pão de queijo, a ser CEO de uma multinacional, se você faz isso com amor, isso não se torna pesado. Eu saio desse padrão do missionarismo. Quando eu penso aqui, Gi, como que surge esse missionarismo? Conta aqui pra gente. Surge quando? Quando alguém da tua família falhou e não conseguiu. Quem da sua família falhou e não conseguiu profissionalmente? E não precisa ser na mesma carreira, não. Eu tô falando daquela pessoa que trabalhou a vida inteira e nunca construiu nada. Quem não conseguiu prosperar na tua família? Quais injustiças houveram no teu sistema familiar? Quem foi excluído? Que sofrimento que perpetuou aí, que não foi conhecido, que não foi reconhecido, que não é visto? Quais os segredos da tua família? Quais as pessoas, quais os fatos que tem aí na tua família que não pode ser comentado no domingo do almoço? Quer dizer, no almoço de domingo. Me conta. Vamos fazer aqui um mapa. Alguém carregou muito peso? Qual que foi o peso grande? Quem carregou esse peso grande na tua família? Pode ter sido você. Foi sua mãe? Foi seu pai? Foi uma avó? Foi um cuidador? Foi um irmão? Foi uma tia? Foi uma bisavó? Quem foi? Quem não conhece a história está fardado ao insucesso. Está fardado, na verdade, ao fracasso. Você precisa ser curiosa. Você precisa sentar, pegar um caderno e começar a escrever a história da tua família. Saber sobre seus pais, saber sobre seus avós. Ah, Gi, eu sou adotada, me coloca lá o nome. Coloca os nomes. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando você começa a fazer um movimento sistêmico, você não precisa nem perguntar muito. As coisas surgem. Os parentes aparecem, o parente que sabe a história aparece. A sua mãe que nunca contou a história no domingo lá, no almoço de domingo começa a contar. Naturalmente. Porque você mexe no sistema, os segredos ocultos, excluídos, os sofrimentos não vistos, eles vão aparecer. Você pode ficar tranquila quanto a isso. Eu sempre perguntei muito pra minha mãe da minha bisavó. E minha mãe sempre falava, a vovó. E aí eu até postei, eu acho que eu até postei uma foto dela aqui. E um dia uma tia minha mandou no grupo da família a foto da minha bisavó. E eu fiquei assim, chocada. Falei, meu Deus, a minha bisavó. Porque minha mãe sempre falou muito da minha avó, da avó dela. Então eu que conhecia a minha avó, eu conheci a mãe da minha mãe quando eu tinha 19 anos. E eu não conhecia a minha bisavó. Mas eu tenho a foto. E é assim que a gente vai encaixando esse quebra-cabeça sistêmico que influencia tanto na tua vida profissional e na sua empresa. Quando eu falo para você de liderança, de autoliderança, eu tô falando desse líder sistêmico. Você tem que entender o sistema da tua rede familiar, o sistema da tua empresa, a estrutura dos projetos que você cria, para você colocar tudo no lugar. Para você fazer, para você prosperar, para você realmente por mais, para você servir a vida do teu cliente, servir a vida dos teus funcionários. Servir a vida do teu patrão, às vezes você é uma profissional CLT, não sei. É sobre servir. Eu sempre falo, Deus é útil. Deus é social. Ah, social, mas eu sou missionarista, vou fazer e não vou ganhar dinheiro com isso. Não, se você for missionarista nesse contexto ruim aqui, não vai mesmo, não. Porque por isso que você trabalha, se esforça e não prospera. Mas agora um missionarismo, um servir, um profissional social que sabe o valor daquilo que entrega e a contribuição que tem para o mercado, ele prospera. Não tem como não prosperar. Porque você vai saber exatamente o que as pessoas precisam. Eu hoje trabalho, né, com esse mundo da mulher profissional na carreira, e eu trabalho muito com várias terapeutas que fazem o mesmo trabalho que eu. E elas vêm até mim porque elas querem saber como que eu consigo. Como que eu faço? Eu faço me curando, gente. Eu vou atrás da minha cura. Eu vou atrás dos meus BO, eu resolvo meus problemas.
Quando você resolve seus problemas, você fica pronta. Você fica livre, o fluxo dentro de você fica pronto para você resolver com produto e serviço o problema do outro. Não é resolver a vida do outro não, tá? Porque um profissional, ele entrega serviço e ele entrega produto. E aí você prospera. Mas se você não sair desse lugar de missionarista, de eu entrego meu sangue, ou honrando um fantasma do passado, você não vai. Essas pessoas que não conseguiram, como que eu fico aqui presa nesse missionarismo? Eu quero sair daqui. Conscientemente você quer, mas inconscientemente o que você está falando? Por que você permanece nesse lugar? É aquela famosa frase: eu vou fazer dar certo por você. Então, quem não conseguiu? Eu olho para quem não conseguiu e eu olho para essa pessoa e falo assim: eu vou fazer dar certo por você. Você não conseguiu? Deixa comigo. Lembra da jogadora cara? Para de dominar essa bola, jogar no peito e falar que é com você. No máximo, você consegue carregar sua vida. Recolha-se a sua insignificância. Falei isso hoje pra uma cliente minha. Para de... Gente, uma das coisas que te cura é você parar de querer ser importante. Porque ser importante já é um estado seu, do ser humano, inato. Você é importante. Pronto. Primeira verdade que você tem que saber. Você tem que parar com esse verbo de querer. Querer ser importante pro outro. Para de querer ser importante. Só faça o que você precisa fazer. E aí você prospera. Sabe por quê? Porque você não vai ter mais medo de errar, você não vai ter mais medo de ser rejeitada, você não vai ter mais medo de ser humilhada. Porque você já sabe quem você é. Falta identidade. Falta autoliderança. Realmente, hoje, seja na empresa ou seja de forma autônoma na sua carreira, realmente você, a pessoa que chega até você para comprar o seu serviço e produto, ela olha para você e fala assim: não, essa pessoa vai resolver meu problema? Você consegue passar essa segurança para ela? Seus ancestrais, meu Deus, só sofrimento e exclusão. Aí você tá aí na sua alma, né? Ai, eu vou compensar tudo isso que vocês sofreram. Como que você vai compensar isso se você consegue carregar só a sua vida? Ontem eu atendi uma cliente que ela tá quase paralisada, a coluna. Carregando peso de todo mundo. Carregando uma mochila pesada nas costas. Vai paralisar mesmo. É sempre naquela metáfora. Uma criança não carrega adultos nas costas. É impossível. E a tua alma, o amor que cura é o amor que adoece. A alma do filho, a alma da filha, é aquela que olha para os pais, ou olha para os avós, ou olha para o lixo que foi colocado debaixo do tapete nessa rede familiar e fala: eu vou resolver o que ficou pendente aqui. Deixa comigo. Foi sucesso que faltou? Eu vou trabalhar a vida inteira, mesmo que seja a custo de sangue, para esse sucesso chegar. Só que isso tem um preço. Isso tem um preço muito alto. É o preço do esforço excessivo. É o preço do autossacrifício. É nesse lugar que o missionarismo te coloca. Nesse lugar de falta de reconhecimento, dessa dificuldade de prosperar. Não é à toa. Sim, a tua mãe, a tua avó, suas tias, primas, bisavós, tataravós não tiveram as mesmas oportunidades que você. Tem uma publicação aqui nas redes sociais, eu fico vendo as coisas.
Eu não comento tanto quanto eu deveria comentar. Porque eu sou bem assim, eu cuido da minha vida. Faço meu trabalho aqui, se você gostar, gostou, se não gostar, tchau. Compra de mim quem quiser, se fizer sentido pra você. Eu sou bem assim, eu faço, deixo o fluxo da vida realmente ir. Tem um post que mostra assim, a pessoa, e aí mostra as ancestrais ali, fala assim, as minhas ancestrais vendo eu deixar a louça na pia para poder ir malhar. As minhas ancestrais vendo eu fazer não sei o quê. E aí eu digo para vocês acham que isso é cura? Isso só mostra o tamanho do emaranhado que tem em você. Porque ter um corpo saudável se torna uma missão. Deixar de cuidar da casa se torna uma missão, uma vitória. Cuidar de você se torna um sacrifício. Eu vou deixar tudo para trás. Olha, eu tô abandonando mão de tudo isso aqui para poder. Eu sei exatamente o que cada post daquele fala. Você posta uma coisa daquela, eu sei qual que é a sua dor. Eu sei qual que é seu emaranhado. Eu sei qual que você tem identificado. E as pessoas não têm noção disso. Você não tem noção que cada vídeo que você curte... Ah, não, mas... Não. A alma fala. Quando eu aplico o DSN, como essa cliente que eu atendi agora de manhã, tinha umas respostas que não tinha nada a ver comigo, não. Na hora que eu entrego a análise, a pessoa fala assim, meu Deus, leu minha vida? Claro. Você só pensa com essa cabeça sua arcaica, com essa consciência limitada que você tem? Que hora que você vai pensar no mundo espiritual? Que hora que você vai pensar naquilo que você não vê, no inconsciente? No que está para além da visão e começar a sentir as coisas? O que você publica, o que você ouve, o que você come, aonde você vai, com quem você vai, o que você posta, diz tudo sobre os emaranhados que tem em você. Até do que você ri, traz uma informação sobre quem é você. E você tá achando aí que não, é só diversão. O coração fala, quer dizer, a boca fala do que o coração está cheio. E aí você acha realmente que é uma vitória sistêmica do legado. Deixar de lavar a louça para poder ir malhar. Quando no mínimo que você tinha que ter a noção que você precisa se cuidar, que você precisa estar saudável, ter responsabilidade com o teu corpo. Aí você acha que isso é só um post. Eu tô vendo gente aqui na profissional. Nossa, mas tem umas profissionais aqui, gente, que meu sonho era constelar essas mulheres. Juro pra vocês. Dá vontade de mandar um direct, por favor, eu vou te dar uma constelação. Eu vejo umas mulheres falando sobre a defesa do direito das mulheres no nível de ódio, de raiva, de polarização pelo aquilo que elas sofreram. Como que você pode auxiliar uma pessoa a partir de uma energia de conflito que tem em você? Não tem como. E é isso que você precisa entender. Quando a profissão se torna uma missão, fazer a qualquer custo, é a lealdade invisível que você está honrando. É a exclusão. Eu não posso ser igual fulano, eu não posso ser igual ciclano, seja eles quem for. E você não percebe, porque você fica no automático. Você continua no automático. Quando nós falamos de cura, de sair desse lugar do missionarismo, como a Ângela estava falando aqui, primeiro, quais são os 3 sintomas? Os 3 sintomas, quais são os principais sintomas, na verdade? Vamos relembrar, trabalhar muito e o dinheiro não permanecer. Eu trabalho, o dinheiro vem, mas ele não permanece. Sente culpa quando vai descansar?
10 minutos instalado. Tá bom. O menino, gente, o menino ontem arrancou mais um dente. Ontem não, né? Foi ontem, segunda, não sei, esqueci já. Mamãe já tá finalizando aqui, meu amor, tá? Já tô aí. Mas aí se você pode terminar, não vai dar pra brincar. Já tô finalizando aqui. Mas aí não vai dar pra brincar. Tá bom, mamãe já tá terminando, tá? Mas quando você terminar... A gente vai resolver quando eu terminar aqui. É assim, gente. É isso. Aceitar quem você é, aceitar suas obrigações, aceitar o que você tem que fazer, aceitar o que a vida te entregou. Aí você tem que ser uma jogadora cara. Joga essa bola no peito, domina e é comigo. Mas é a sua missão, a sua vida, o seu compromisso. E não o que vem de fora. Porque senão eu vou ter dificuldade de me posicionar como líder. Eu tenho clientes em processo comigo que chegavam aqui, os funcionários mandavam nelas. Se você não se posiciona na vida, como que você se posiciona diante de uma equipe que você coordena? A matemática não fecha. Não vai fechar. Esse profissional missionário, ele faz o quê? Ele só atrai situações onde ele precisa salvar todo mundo. Aí você quer salvar os seus clientes, você quer salvar os seus fornecedores, você quer salvar os seus funcionários, você quer salvar todo mundo. E do lugar de salvadora, você não prospera. Por quê? Porque não tem crescimento sustentável nesse lugar, gente. Não tem como. Eu não sei se eu já comentei aqui com você, mas acho que não. Acho que eu comentei foi em uma aula minha, na mentoria. Eu tô com um negócio, tava abrindo um negócio e eu apliquei o DSN. Filha, mamãe tá fazendo live ao vivo no Instagram. Uhum. Você quer vir aqui? Vem cá um pouquinho. Eu quero assistir. Eu já tô finalizando aqui. Encosta a porta pra mamãe, por favor. Voltando à história aqui. Eu falei sobre isso. E eu apliquei o DSN pra esse negócio meu. Gente, o negócio 100% missionário. Eu cancelei tudo na hora. Falei, pode parar. Parei tudo. Troquei nome. Não, mas assim, troquei tudo. Tudo que vocês imaginaram. Eu comecei do zero. Por quê? Porque eu sou útil, eu sirvo, o meu trabalho serve. Gente, assim como eu sirvo a vida dos meus mentores, eu sirvo a vida de vocês. É um ciclo comercial, um serve na vida do outro. E eu entrego algo que eu estudei, que eu me dediquei, que eu gastei meu tempo, que eu aprendi. Algo que eu sei, que eu aplico, que está validado na tua vida. E você me paga por isso. E ainda tem que ter sucesso. Porque eu escolho as minhas mentoradas. Eu sei quando a pessoa não vai conseguir fazer o que eu tenho para provar a ela. E o que eu quero com uma pessoa que não vai aplicar o que eu ensino? Não quero nada. Porque você precisa ir por mais, precisa prosperar e crescer. Para falar assim, minha mentora Gisleide. É isso. Jamais na minha vida eu quero que você fale não, comprei um curso de Gisleide, mas eu não fiz. Misericórdia. Meu Deus. Eu estou cansada de pessoas cansadas emocionalmente. Vamos curar, achar a identidade, firmar a identidade, trazer a verdade para a vida, trazer luz para essa treva que tá na tua carreira, no teu negócio. Para você realmente organizar essa desordem sistêmica que tem. É desordem sistêmica. Voltar para o lugar. Gi, mas como que é esse negócio de voltar pro meu lugar, que eu não entendo, eu assisto essas lives suas, eu faço, eu não sei o que, mas o trem dá certo. Vocês sabem que meu hobby é falar que vocês precisam constelar, né? Cadê? Olha, gente, peguei um monte de... Peguei nenhum nome aqui. Então, vamos lá. Voltar pro lugar, voltar pros sonhos, voltar pro desejo. O que você queria fazer quando você tinha 15 anos? Na época da escola, você era bom em fazer o quê? O que você gostava? Qual era a matéria que você mais gostava? Você sonhava em ser o quê? Qual é o seu desejo? Se você não tivesse que salvar ninguém da tua família, o que você seria?
Se a sua mãe tivesse tido sucesso profissional, o seu pai, ninguém aí tivesse fracassado, se não tivesse essa fidelidade, a pobreza, a escassez, não merecimento, o que você seria? O que você faria? Se você pudesse hoje, você escolher por você e não fazer por sobrevivência, fazer porque ama. Mas um amor sem missionarismo, tá, gente? Porque tem gente que faz o que ama, mas não prospera porque é missionário. Eu vou fazer mesmo se eu não receber por isso. Mesmo se eu não for beneficiado com isso que eu faço. Esse é um movimento interno. É um movimento de realmente olhar para o mercado de trabalho e falar assim, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, e eu tomo essa energia, independentemente do que eles fizeram, de como foi a vida deles, e eu tô pronta para ir para o mercado. Eu tô pronta para ir para o mais. Eu tô pronta realmente para sustentar esse movimento. Eu faço por mim. Vou contar para vocês. Eu tô com uma cliente que ela escolheu a profissão por uma questão missionária, realmente, das mulheres da família dela. E ela muito polarizada, muito revoltada, aquela advogada raivosa. E ela saiu da advocacia, passou um período em outra área e agora ela tá retornando. E é lindo a gente ver a questão da expansão de consciência da pessoa quando ela fala assim, antes eu fazia para defender os direitos usurpados das mulheres da minha família. Hoje eu faço por mim. Porque agora eu vi que é uma coisa que faz sentido, que eu gosto. E é nesse lugar aqui que eu gosto. É diferente, gente. Tem muita gente infeliz que não prospera na profissão porque vive o sonho da mãe, vive o sonho do pai. Vive o sonho realmente de ter uma vida melhor. Nossa, porque eu tive a oportunidade de estudar, eu tenho que ter uma vida melhor do que meus pais que não tiveram. Mas ninguém lembra que essa escolha, mesmo que você esteja... Porque os filhos sempre estão melhor que os pais, né? Mas quando ela vem carregada desse missionarismo, desse honrar aquilo que não deu certo, ou resolver esse sofrimento desse legado, é um lugar muito pesado. É um lugar muito triste. É um lugar de muito sofrimento. É um lugar onde você vai viver aquela profissional, eu não tenho tempo, eu estou sobrecarregada, eu só vivo na correria. Misericórdia. Hoje é porque eu já estou muito curada. Mas quando eu ouço alguém falar que está na correria, dá vontade de sentar e falar assim, vem cá para eu te contar como que é a minha vida. Mas eu escolho. Eu escolho onde eu quero estar, com quem eu quero estar e o porquê eu estou fazendo isso. E você? Tá tendo o direito de escolher? Me conta. Bem-vinda, Divina, Lúcia, Camila, o pessoal que passou aqui pela live, Valéria. Você tá tendo a opção de escolher ou não? Você tá fazendo porque faz sentido pra você ou você só tá sobrevivendo? Me conta, deixa aí nos comentários pra mim. Respira bem profundamente e me fala. Se você não precisasse de dinheiro para mais nada na tua vida, se não existisse mais um boleto na tua vida para pagar, você bancaria isso que você está fazendo hoje? Me conta. Bem-vinda, Lê. Sim ou não? Quero saber. Essas são perguntas importantes que você tem que fazer quando você pensa, por que eu não tô crescendo na minha profissão? Ai, gente, falar em crescimento, eu tenho tanta novidade pra contar pra vocês. Tô até passando mal, mas eu tô aonde? Eu tô na lei do silêncio, tá? Tô na lei do sigilo. Mas eu tô assim, ai, passando mal. Porque eu adoro compartilhar as minhas coisas com vocês. Mas realmente tô dando uma segurada, porque eu já vou vir com a bomba pronta. Eu não vou mostrar pra vocês a confecção da bomba. Quando eu vir, eu já vou jogar e mostrar a explosão pra vocês. Vou fazer assim. E coisas incríveis acontecem quando a gente diz sim para os nossos sonhos, para os nossos desejos, para a nossa intuição. Quando a gente realmente ouve o pulsar
do cérebro da nossa alma. Você sabe qual que é o cérebro da sua alma? O cérebro da sua alma é o coração. Às vezes está na hora de você parar de agir, de parar de reagir, parar de tentar dar certo, parar de estar certa, parar de ser importante e só sentir. Dar um espaço realmente para sua alma alinhar e falar assim, não, pera, tô sentindo isso aqui. Tô sentindo isso aqui. Parar mesmo. Tem hora que a gente tem que parar para refletir. Se eu fosse começar agora do zero, o que eu faria? Já se fez essa pergunta? Se hoje sua vida parasse, o que você ia fazer diferente? Como que você faria? Qual caminho você escolheria? Aí você começa a entender se você tá se autoliderando. Não é mais um curso, não é mais uma formação, não é mais cliente, não é mais dinheiro. É o que faz sentido. É o poder pessoal. Quanto mais poder pessoal você tiver, mais próspera você será. É só isso, Gi? Sim, claro. E fazer uma mentoria comigo, claro. Se você não sabe fazer isso, eu vou te ensinar. Né? Por quê? Porque eu estudo pra isso. Eu procuro isso. Eu resolvi. E resolvo todos os dias os meus BO sistêmicos. E isso aí, vocês vão acompanhando o resultado todo dia que eu tô aqui compartilhando com você. Todo mundo tem sonhos, tem missão, tem propósito. Não é a Gisleide que tem. Você também tem. Você só precisa despertar isso em você. E quando eu chego realmente nesse lugar, que eu olho, que eu tô no meu lugar, que eu olho pra... Guardei os bichinhos, gente. Vocês estão vendo, então, né? Quando eu olho pra aqui, ó, que tá minha profissão. Quando eu olho aqui, ó, consigo falar, expressar, sentir. Eu penso, eu falo, eu ritualizo. Eu sinto, eu ritualizo. Eu penso, eu sinto, eu ritualizo. Eu penso, eu sinto, eu ritualizo. É assim que a gente cura, tá? Fala, sente, pensa. Pensa aqui no teu legado, naqueles que vieram antes de você, na tua rede familiar. Olha para essas pessoas e diz: eu honro a história de vocês que vieram antes. Sim, eu honro. Agora vai honrar. Você pensou nisso? Você sentiu isso? O poder que isso tem? Toma a energia dos que vieram antes de você para você crescer na vida. E ritualizar é fazer o que precisa ser feito. Fala para eles que você não precisa mais carregar o que não é seu. Que agora você pode olhar para frente e ver sim um futuro na tua carreira, no teu negócio, no teu servir. Que agora você serve ao sistema da tua empresa. Você tá pronta? Você tem coragem de dizer que mesmo indo, mesmo partindo, você fica com o que te pertence? E qual que é a parte que te pertence? Muitas vezes você tem medo de falar essas frases, sabe por quê? Porque você não tá firmada na verdade, na tua identidade. Aí não sustenta a cura. Não vai. Porque você tá sempre perguntando como. Ah, mas como? Mas como eu faço isso? Mas como isso vai mudar minha vida? É o que e quando. O que você quer e quando você quer. O como, pá, esquece isso. Mas você sabe dessas informações? Não. Sabe por quê? Porque
Porque tá preocupada que as minhas ancestrais vendo eu largar a louça e ir pra academia. Como se isso fosse cura. Isso é missionarismo. Isso não é cura. Isso te paralisa. Isso te bloqueia. Isso tira o fluxo de vida de você. E sem fluxo de vida, sem energia de vida, você não vende nada, você não prospera. Vocês, o que vocês acham que vocês gostam de mim? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta quando eu tô aqui em live. Porque vocês se reconhecem. Uma pessoa em transição de carreira, foi advogada, casou, tem filho, é uma dona de casa, é não sei o que, e tá lá, e é bonita, e faz, e vem, e fala, e é expressiva. Meu Deus, porque ela dá conta, e ela reúne a comunidade, vai lá e faz a palestra, e não sei o que. Quero saber qual é o segredo dessa mulher, eu quero também. O que é sustentar que ela fala? Porque eu, pelo menos, vejo que ela sustenta bem. Gente, porque eu tenho energia de vida. Pensa se eu viesse aqui dar uma live assim pra vocês. Oi, gente. Nossa, coloca aí, fala aí, eu sigo leve pra minha própria vida. Nossa, mas... Vocês iam ter saco pra isso? Claro que não. O ser humano, ele tem necessidade de fluxo de energia de vida. O seu cliente está olhando em você e ele consegue realmente acreditar que você resolve o problema dele? Você tem essa energia? Ou você tá aí ouvindo a hora? Nossa, mas aqui em casa ninguém conseguiu, como que eu vou conseguir? Você não é ninguém, já dizia sua mãe, né? Você não é todo mundo. E sua mãe estava certíssima. Porque você não é todo mundo. Você é você. O que é do outro é do outro. Leva. Segue. Se dê autorização para seguir sua vida, sua carreira de forma leve, de forma próspera. Essa autorização está em você. Se permita isso. Ah, mas como que isso é possível? Olha o como de novo. Eu sei até as perguntas que passam na cabeça de vocês. Conhecer a verdade vos libertará. Sabe o que eu mais vejo? Pessoas que já estão curadas sistematicamente que insistem que não estão. Sabe por quê? Porque você vai lá, você constela, você faz tratamento, você está curada. Quando eu aplico esses testes, eu adoro, porque a pessoa visualiza. Não, mas tem alguma coisa errada. Não, não tem nada errado não. Sabe o que é? O constelador já fez a parte dele, o mentor já fez a parte dele. Você já foi lá, fez sua parte, você só não fez toda ela. Porque tem uma parte que diz que você tem que entrar em ação. Mas aí você não entra em ação e você quer culpar o Ancestral 38. Não é culpa do Ancestral 38. Nem tudo é sistêmico, tá, gente? Eu vou trazer essa consciência pra você, que é uma mulher profissional. Nem tudo é sistêmico. Quando você sai dessa missão pesada, você entra no fluxo da vida. Mas isso depende da sua ação. O resto já tá feito. E qual que é a ação que você vai ter hoje? O que você tá carregando? O que você tá carregando que não é seu? O que já chegou? O que tá esgotado? O que você tem que parar e falar assim, não, chega. Chega. Gente, a gente tem que cansar desse lugar onde a gente tá pra gente conseguir dar o passo, pra ter a ação. Se você não cansa desse lugar que você tá, você vai continuar vivendo isso aí a vida inteira. Não tem constelação, não tem tratamento que vai te tirar desse lugar. E eu falo que vocês sabem que eu sou sincera. Pode fazer mentoria, pode fazer constelação, pode fazer terapia, pode tomar remédio, pode fazer o que for. Não vai. Pega a energia da raiva. Ódio e raiva são diferentes, tá? Quando eu falo essa energia da raiva, não é uma energia negativa de ódio. Mas essa energia... Gente, você tem que ter raiva de ser procrastinadora. Você tem que ter raiva de ser pobre. Você tem que ter raiva de não conseguir vender, de não ter cliente, de estar nesse lugar onde você está. Porque senão você não se movimenta. Chega! Faça um velório dessa mulher que você não quer ser mais, dessa profissional que você não quer ser mais.
E eu falei pra vocês, né? Já vim de preto. Acho que é a primeira vez que eu tô nessa live aqui de preto. Só vem de azul. Mas é porque eu tô de luto mesmo. Porque eu tô precisando matar umas personalidades minhas. Vamos entrar no luto. Faz uma carta aí de velório hoje, assim, ó. Uma carta de despedida pra isso que você não quer mais pra sua vida. Veste uma roupa preta. Faz uns 7 dias de luta aí. Pra você poder se movimentar. O ano começou? Semana que vem já é abril. Inclusive, dia 1º de abril tem imersão, tá? Já faça a sua matrícula. R$11. E o número 11 tem um significado, tá? Tome as ações, tome as decisões certas, aquilo que você precisa fazer para você poder prosperar, gente, de verdade. Em todas as áreas da vida. E essa é a nossa live de hoje, e eu vou deixar o convite para você participar da formação sistêmica, líder sistêmico. Sim, é uma formação anual que a gente vai ter encontro a cada 15 dias, as inscrições estão abertas, as aulas começam no dia 28. É mentoria, gente? Não é mentoria, é aula. Eu vou te ensinar a ser um líder sistêmico para tua empresa e para o teu negócio. Aula mesmo, com ferramenta, com técnica, com aplicação, com correção. Vai ser babado essa formação líder sistêmico e as inscrições estão abertas, é só me chamar nos comentários, no link da bio ou no direct. Beijo, beijo, tchau, tchau e até a nossa live de semana que vem de carreiras e negócios.